Boa noite! Estamos aqui ao vivo, né? Todo mundo em casa, no Portal em Redes. O Portal em Redes, que, como eu costumo dizer sempre, né, é o centro de memória na internet. Né? O Portal em Redes ele nasceu exatamente para disponibilizar o acervo do centro de memória, né, professora Batina Corgozinho, que da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, da unidade de Divinópolis. Então, desde o início, né, o Portal em Redes, ele sempre foi esse espaço virtual aí de disponibilização do acervo, de comunicação das atividades do Centro de Memória, das publicações, e nesse ano de 2020, né, um ano completamente diferente, né, um ano atípico aí, né, o ano de Covid-19, o portal ele ganha, né, essa dimensão aí de ser o portal na internet, né, ele ser o centro de memória na internet, ganha ainda um papel muito mais importante, né, nesse momento aí que a gente precisa se comunicar através da internet, das redes sociais, das plataformas. E esse ano, então, né, devido à Covid-19 e às atividades das semanas de museus, né, como o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, assim como as recomendações do Ministério da Saúde, governo de Minas Gerais, enfim, né, de todas as pessoas aí responsáveis que acreditam na ciência, né, as pessoas que acreditam aí na ciência, que não acham, né, que é um exagero muitas vezes, mas nós estamos vivendo uma pandemia, algo muito sério, e todos nós precisamos ficar em casa e nos proteger, né, e proteger as pessoas a quem a gente ama. Ficar em casa hoje é um ato de cidadania. Eu sei que nem todos podem, né, mas aqueles que podem precisam e devem ficar em casa para contribuir com aqueles que não podem ficar em casa. E hoje, então, né, nós damos início aí às atividades da 18ª Semana Nacional dos Museus, atividade que o Centro de Memória participa anualmente, né, e o Portal em Redes. Desde 2015, nós sempre desenvolvemos atividades, né, na Semana Nacional de Museus, e esse ano não podia ser diferente, né? Só que esse ano nós tivemos que nos reinventar, então estamos aqui tentando, reinventando, né, buscando aí uma forma de dialogar, de falar dos museus, de acervos, de memória, de história, e principalmente nesse ano, né, com o tema da Semana de Museus, que é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, né? Um tema extremamente importante, né, para a nossa sociedade, falar, né, primeiro da igualdade. Vivemos um momento de grande desigualdade, né, e inclusive nisso acabamos de falar aí daqueles que podem ficar em casa e daqueles que não podem, por exemplo, né, começamos aí uma desigualdade, né. Vivemos aí também, né, um momento em que a diversidade, em larga medida, nos tem sido negada, né, apagada, né? Então, assim, é difícil, né, muitas vezes no Brasil, a gente ter posições, condições diferentes e que o outro entenda e nos escuta, né, nos escute cada um no seu lugar de fala. E é preciso também pensar na inclusão nos seus mais diferentes aspectos, né? A inclusão tanto de pessoas com deficiência, mas a inclusão da diversidade cultural como um todo na nossa sociedade. Porque nós, quando a gente pensa em exclusão, né, principalmente em exclusão social, nós temos várias formas de exclusão, né? E dentre elas nós podemos falar, né, da exclusão, na verdade,
todo o processo de exclusão, refletir, né, sobre a inclusão, principalmente das pessoas com deficiência. Hoje, então, para a gente falar, né, dos museus para a igualdade, diversidade e inclusão, é importante aí, né, para a gente refletir, principalmente, né, sobre o que os museus, o que a memória, né, o que o registro, o que as instituições, né, podem participar aí no tecido social, principalmente nas possibilidades de atuação e dos museus. E nós, né, enquanto aí Centro de Memória e Museu, nós, então, né, para a Semana de Museus, nós convidamos duas instituições extremamente importantes que atuam em Divinópolis, né, com um trabalho de inclusão, um trabalho pioneiro de inclusão e um trabalho aí que tem uma linda e longa trajetória. Hoje nós recebemos, né, a escola A Vida, né, nós estamos aqui com duas convidadas da escola A Vida, a professora Graciele Kerlen Pereira Maia e a professora Mariluce Nunes dos Santos Diniz. Né, estão com a gente aqui para contar um pouco da trajetória da Escola Vida, falar um pouco da inclusão, né, falar um pouco para a gente de Libras, né, tão importante aí para a inclusão, e na universidade, né, nós temos aí os cursos de licenciatura, todos eles que têm, né, aulas de Libras, é um início de uma inclusão, né, e de um processo que expande para além de algumas escolas, mas que chega em outros espaços, né, e chegar na universidade é muito importante. E a Escola A Vida tem 40 anos de atuação em Divinópolis, né, e tem um papel fundamental aí, principalmente para a comunidade surda, para os processos de inclusão e para a transformação da nossa sociedade também. Temos também com a gente a professora Letícia Dourado, coordenadora do curso de Serviço Social da UENG, Unidade Divinópolis, que vai também discutir com a gente aí a questão da diversidade e da inclusão. Antes de chamar as convidadas, é importante a gente pensar novamente aí, né, por que o Centro de Memória fez esse convite, né, e eu estava falando da importância da memória e da história, e é importante aí a gente dar relevo, né, a esses 40 anos aí de atuação, de pioneirismo, de transformação. Essa é uma memória importante, nós precisamos guardar, né, precisamos divulgar, precisamos falar sobre isso, né, e foi, então, para falar da Escola A Vida, então, que as professoras Mariluce e as professoras Graciele, né, estão participando aqui com a gente hoje. Boa noite a todas. Professora Mariluce, você pode começar falando um pouquinho para a gente? Sim, boa noite, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês nessa live hoje, nesse dia tão importante. Agradeço o convite, né, representando aqui juntamente com a professora Graciele, a Escola A Vida. E a Escola A Vida, sim, ela tem um importante papel, né, na vida da comunidade surda e na história da própria cidade de Divinópolis, né, porque ela é uma escola pioneira, né, assim, que atua aqui já há 41 anos, dia 19 de abril, completou 41 anos de existência, né? Ela é uma escola que ela foi fundada, né, aqui em Divinópolis, pelo grupo, pela maçonaria. Na verdade, a ideia partiu das esposas dos maçons, são chamados de acácias, né?
elas vendo a necessidade de muitas mães que tinham filhos surdos da cidade, e nessa época a língua de sinais, que é a Libras, né, ela ainda não era uma língua oficial aqui no Brasil, porque, na verdade, a língua de sinais ela tem apenas 18 anos de oficialização no Brasil. Né? O Brasil tem como língua oficial a língua portuguesa e Libras também, que foi oficializada, que também completou recentemente 18 anos, que foi dia 24 de abril, e ela também completou 18 anos de oficialização no país. Né? Então, nessa época, há 41 anos atrás, as mães de surdos da cidade de Vinópolis, elas não tinham como verem o desenvolvimento pedagógico, né, dos seus filhos, porque não existiam nas escolas, né, uma assistência para eles. Né? E vendo isso, as acácias, então, viram que a necessidade de uma escola especial para os surdos, né? Uma escola que trabalhasse especificamente com essa comunidade surda, porque eles não tinham essa inclusão nas escolas de ouvintes, né? E assim só aconteceu, né? A escola, ela é mantida pela maçonaria, ela é uma escola particular, mas sem fins lucrativos, né? Os alunos têm a possibilidade de estudar na escola, mas eles não pagam mensalidades, né? E a escola dá todo um suporte pedagógico e assistencial para as famílias, né? E temos dentro da própria escola cursos de Libras para as famílias aprenderem a língua de sinais e poderem comunicar com seus filhos, né? E a família toda poder fazer essa comunicação que é extremamente importante, né, para os filhos, e para que eles possam também futuramente ser incluídos nas escolas de ouvintes. Porque a escola amiga, ela trabalha da estimulação precoce, educação infantil, a partir dos 4 anos, né, a gente já aceita a criança surda na escola, e nós temos até o 9º ano de ensino fundamental. Então, essa criança, além da escola, desde essa idade, né, de 4 anos, já com essa possibilidade de começar desde criança, desde bem pequena, já aprender a sua própria língua. E daí começar a comunicar e aprender a língua de sinais paralelo à língua portuguesa. Porque a língua de sinais é a primeira língua do surdo. E a língua portuguesa, ela tem como uma segunda língua. Então, a escola, a vida, ela tem uma proposta bilíngue, onde a criança aprende a língua de sinais e, como segunda língua, a língua portuguesa. E ali na escola, a vida, ela vai ter toda essa trajetória da educação infantil, das séries iniciais, do 1º ao 5º ano, e depois dos anos finais, do fundamental, que é do 5º ao 9º ano. A partir do 9º ano, quando ele conclui fundamental, a série final, aí nós temos uma parceria, que foi a primeira escola da cidade de Vinópolis, que passou a receber os alunos surdos da Escola Vida, incluídos no ensino médio, que é a Escola Dona Antônia Valadares. Então, os nossos alunos, eles têm todo o direito de ir para outras escolas, porque é um direito do mundo de ter um intérprete das escolas de ouvinte que for mais próximo da sua casa, né, ter uma acessibilidade maior para isso. Mas quando começou esse trabalho de inclusão dos surdos no ensino médio, a primeira escola que teve essa abertura para nos receber, com os alunos que concluíram o 9º ano, foi a Escola Dona Antônia Valadares. Então, nós temos uma parceria já de praticamente 15, 16 anos, se eu não estiver enganada, de 16 anos, exatamente, que foi em 2004, a primeira turma do 9º ano que teve o primeiro acesso à Escola Dona Antônia Valadares foi em 2004. E aí, a partir de 2004, não parou mais. Todo ano tem aluno, no 1º, no 2º, no 3º ano, aí forma uma turma, já tem uma turma nova na Escola Vida para estar sendo incluída. E depois, esses alunos que, a partir desse momento, tiveram essa oportunidade
da Escola Vida, de concluírem o nono ano, de terem uma base onde eles pudessem realmente conseguir, mesmo como intérprete na escola de ouvintes no ensino médio, continuar seus estudos, esses alunos passaram a conseguir entrar nas universidades, eles passaram a conseguir a ter mais possibilidades de empregos, de conseguir realmente estar incluídos no mercado de trabalho, de terem interesse de participarem de cursos técnicos para se desenvolverem mais no mercado de trabalho e conseguirem empregos melhores. Porque antes, a Escola Vida, ela não tinha condições ela não tinha essa filiação até o nono ano. A escola trabalhava até o último ano da série, dos anos iniciais, que era o quarto ano, antigamente, hoje é o quinto, e depois o aluno ia para a escola de ouvinte. E aí o que acontecia? A gente começou a perceber que esse aluno não dava continuidade nos estudos, porque ele ainda não estava preparado para realmente estar dentro do ambiente escolar, com muitos alunos ouvintes e poucos alunos surdos, com a presença de um intérprete. E aí, com isso, a gente via que foi começando a acontecer uma evasão escolar. E eles estavam se abandonando os estudos por não terem essa acessibilidade. Com essa pesquisa, e a gente vendo que esse estudo estava ficando sem continuar a sua escolaridade, a escola, então, resolveu abrir, né, a possibilidade de ter até fechar o ciclo mesmo do nono ano. E aí, então, a gente viu que realmente foi um ganho excelente para a comunidade surda, porque eles realmente começaram a ter mais acessibilidade e conseguiram realmente a ter uma base melhor. Porque o principal do surdo é ele realmente ter fluência na própria língua, ele ser alfabetizado na sua língua, que é a língua brasileira de sinais, e ele ter essa relação com a comunidade surda é de extrema importância, porque ele precisa de estar com o grupo dele para que ele possa desenvolver a própria língua, porque o surdo tem a sua cultura, ele tem essa necessidade de estar com a sua comunidade surda. Então, isso se fez necessário justamente para que ele criasse essa autonomia e que ele conseguisse depois, futuramente, ser incluído numa escola de ouvintes. Porque o que a gente percebe, como intérprete de Libras que sou também do ensino médio, o que eu percebo é que as escolas, elas foram preparadas para atender a comunidade ouvinte. Ela não foi preparada para atender a comunidade surda. Então, as escolas, elas hoje nós temos leis, né, com direito de intérprete, mas, infelizmente, a gente percebe que essa inclusão, eu posso dizer que ela não é uma inclusão 100%, porque é bom, sim, é excelente, os alunos têm essa condição, eles têm esse direito de ter as mesmas oportunidades, a gente precisa de dar esses direitos, dessas oportunidades para o surdo, sim, mas a gente percebe que só o fato de ter o profissional intérprete dentro daquela escola para atender e mediar aquela comunicação entre o professor e os outros alunos surdos e os ouvintes, ela não é uma inclusão 100% eficaz, porque falta a acessibilidade a materiais visuais, a acessibilidade a filmes, a todo aquele processo que é necessário para que o surdo realmente tenha as mesmas oportunidades que o ouvinte tem naquele espaço físico, né? Até mesmo para uma sinalização de todos os ambientes ali, naquele local onde ele está, né? Para ele se sentir tranquilo. Eu entrei num lugar onde eu vou ter acessibilidade à minha própria língua, onde vai ter sempre alguém que vai estar falando a minha língua e que vou entender e vou ser entendido, né? Então, assim, a gente percebe que essa inclusão, ela é necessária, né? Ela é de extrema importância, mas ainda estamos
caminhando para uma melhora, para que isso seja realmente uma inclusão que seja realmente eficaz, né? Onde o surdo realmente consiga ter as mesmas oportunidades que os ouvintes têm, né? Até por uma questão de respeito, né? Somos diferentes, mas temos os mesmos direitos, não é isso? Com certeza, Marilúcia. É um grande desafio, né? Eu vejo, assim, como professora da universidade, né, eu vejo, você falou da questão do intérprete, a questão da inserção na escola, né? E que a escola é preparada para os ouvintes, né? Então, como professora que trabalha num curso de formação de professores, a gente vê a importância aí, né, dos professores, dos cursos de licenciatura trabalharem, aprenderem verdadeiramente a língua de sinais, utilizarem, né? Porque essa comunicação, o intérprete é muito bom, né? É excelente, é bom que a gente possa ter intérprete, mas é bom que a gente possa se comunicar também sem a necessidade do intérprete, né? Então, que os colegas também pudessem aprender, né? Para que essa inclusão ela fosse mais plena, né? Assim, que eu não preciso o tempo inteiro de um mediador, né? Mas a gente vê que minimamente, né? Eu posso falar um pouco pela UENG, né? Da minha experiência na UENG, como que a gente já está num processo, né? De ampliação, né? É um processo que ele é lento, né? Então, você veja aí, a Escola A Vida tem 41 anos de atuação, né? Você falou que a língua brasileira de sinais tem 18 anos, né, não é de existência, né, mas de oficialização, e em Divinópolis, desde 2004, né, que os alunos têm acesso ao ensino médio, né, então, assim, a gente tem aí um processo, e hoje na universidade, né, algumas universidades oferecem aí um intérprete, como é o caso da UENG, né, em que a gente tem aí intérprete para atender alunos, né, da comunidade surda. Como é que você pensa? Eu queria que você falasse um pouco, eu acho que dessa questão importante, você falou do mercado de trabalho, porque minimamente a gente pode ver que com todas as dificuldades, no campo da educação, seja nas escolas ou na universidade, a gente já tem, né, um pouco essa questão tanto do ensino de Libras quanto de intérpretes mais presentes, né? Qual que você falou, por exemplo, né, do acesso às artes, por exemplo, a material, fiquei pensando também muito sobre isso, né? Fiquei pensando sobre cinema, teatro, né? O teatro. Nossa, no teatro, tivemos até uma... Posso falar depois? Posso falar depois? Depois a gente troca. A gente percebe como professor, intérprete, também a minha segunda experiência, eu vejo a dificuldade, e assim, às vezes a gente tem teatros onde eles pedem a escola intérprete para uma peça específica, mas nem todas as peças têm um intérprete para que eles possam ter acessibilidade, né, ao teatro. No cinema, nós já tivemos vários filmes que a gente gostaria que os meninos assistissem, mas infelizmente não existe legenda para aquele filme. E é muito complicado. Não tem como você colocar o intérprete lá na frente daquela tela imensa, porque eles vão ficar olhando o intérprete para a tela, o intérprete para a tela. E aí, eles vão descobrir deles, saber o que está sendo falado, qual que é a orientação ali, mas tem uma imagem, né? Então, assim, a gente percebe que ainda falta muito ainda dessa questão da parte, né, de arte, de cinema, filmes nacionais,
Muitos filmes nacionais muito complicados, não existe legenda. Material de literatura, onde tem muitos filmes da literatura brasileira e que não há legenda para que eles possam ver o vocabulário, as palavras que eram usadas naquela época, né? Porque a gente está ali sinalizando, então você está usando o sinal daquela palavra. Mas o importante é que o surdo visualize aquela escrita naquele contexto, para ele saber como que naquela época essa palavra ela é falada, né? Igual, por exemplo, você, que é o você. Então, isso tudo tem que ser feito da filologia, para que ele possa perceber que realmente aquela palavra teve uma origem, teve uma época que ela era falada dessa forma, né? Então, isso tudo realmente ainda está engatinhando, mas eu acredito muito na educação, eu acredito muito na inclusão e quero ver isso futuramente melhorar cada vez mais. A gente vê que vem caminhando, né? Já temos a língua oficial há 18 anos, é novinha, mas já é oficial no Brasil, né? Temos todos os direitos, todas as leis, e vamos fazer cumprir. Quando você fez um comentário em relação ao mercado de trabalho, o que a gente mais vê na comunidade surda e o que eles mais nos pedem auxílio é principalmente no momento de comunicação dentro das empresas. Muitas vezes a empresa admite o surdo porque ele realmente é um bom funcionário, porque ele realmente enquadra naquele perfil que a empresa precisa, mas nos momentos das reuniões, nos momentos que vai haver ali uma comunicação com o grupo de trabalho, não há uma solicitação para o intérprete para que ele possa participar, para que ele tenha realmente a participação efetiva ali naquela empresa onde ele trabalha. Eles cobram muito que eles são barrados na hora do RH, nas entrevistas de RH, porque as pessoas não sabem comunicar com eles, e às vezes eles querem que eles escrevam, e aí torna-se difícil também, e às vezes eles perdem uma oportunidade de trabalho justamente pela falta de comunicação. E não é culpa do surdo, e as pessoas deveriam ter acesso à língua que é do país que nós vivemos, né? Se o país tem duas línguas, nós precisamos, pelo menos, ter conhecimento dessa língua para podermos comunicar com todas as pessoas. Sim, nós precisamos nos alfabetizar, né? Oi, desculpa. Não, eu acho que a Graciela está querendo complementar, aí eu posso interpretar. Complemente, Graciela. Você quer complementar? Flávia, nos comentários aqui, o pessoal está dizendo para a Graciele ficar no quadrante de cima, porque a legenda está dificultando de ver a visualização da língua de sinais. Então, você sabe como que troca essa? Desculpa. Então, eu estou tentando aqui, eu não sei como é que troca, não. Espera aí, eu vou tentar. Eu não sei. Tá vendo? Eu não sei. Espera aí. Não. Vou botar para você. Ai. Eu também. Eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Desculpa, gente. Eu vou pedir ajuda aqui para os internautas para ver se alguém me manda uma mensagem aqui e me ensina como é que eu faço. Tenta clicar na caixa da intérprete. Eu estou clicando, mas não vai. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora você tirou a graça. Não tirei ela, não é possível. Peraí. É que eu quero ver aqui, não. Desculpa.
Não consigo, porque que ele fica rodando. Vamos tentar aqui para a gente continuar. A Graciele queria complementar. Pode ser, Graciele? Pode. Com você. O comentário rapidinho. A Mariluce já explicou muito sobre a escola, muito bem explicado, mas é muito importante, sabe, Flávia, Letícia e todos os internautas entenderem que a escola A Vida, ela é uma escola que prepara os surdos para a inclusão. Então, nós temos até hoje muitas pessoas com preconceito em relação à escola bilíngue para surdo, antigamente chamada de escola especial. As pessoas falam assim, você vai juntar os pares, os surdos, para você segregar. Você está segregando. Se você for voltar no tempo, existiu a segregação como existe até hoje. Existiu aquele tempo da institucionalização, né? Que até foi a criação dos manicômios, isso tudo que aconteceu, tem muita gente que sabe. Nós passamos por um período e estamos vivendo atualmente um período bom, mas não é um período ótimo, porque tem muitas crianças surdas que são retiradas da escola A Vida, e olha que a escola A Vida, em Minas, nós temos 2 escolas para surdos em Minas. No Brasil, provavelmente deve ser umas 4 só, umas 4, ou no máximo 5. Então, o que acontece? A Divinópolis tem o privilégio de ter uma escola bilíngue, uma escola onde nós temos professor surdo, nós temos todos os professores que sinalizam as disciplinas são todas ministradas em língua de sinais, nós temos o aprendizado da língua de sinais como primeira língua, nosso material é todo utilizado para surdo, é visual, a nossa escola é toda sinalizada, e nós não atendemos só Divinópolis, nós atendemos várias cidades do Centro-Oeste Mineiro, nós atendemos São Gonçalo, Cajuru, Carmo do Cajuru, Nova Serrana, São Sebastião, nós atendemos uma grande área, a nossa escola, e tem gente que mora em Divinópolis, que pega o menino surdo e tira da escola, porque sabe o que as pessoas falam? Falam o seguinte, se esse menino aprender língua de sinais, ele vai ficar com deficiência intelectual. Ele não vai aprender a ler e a escrever. Esse menino, ele não vai fazer nada na vida. Só que nós temos, os estudiosos dizem que a língua constitui o sujeito. A língua constitui o sujeito. Você pega uma criança com 2 aninhos, 3 aninhos, vamos falar de 4 anos, e pega ela e põe numa escola inclusiva, surda, uma criança 100% surda, e põe ela numa escola inclusiva. Pense que ele não tem, dentro de casa ele não tem língua de sinais, porque o pai tá ali, blá, 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 a mãe tá lá, blá, 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 blá. Ele é surdo, ele é visual, ele vai ficar só vendo as boquinhas mexendo. Passo número 1, não tem língua. Aí entra numa escola onde que todo mundo é ouvinte, todos são ouvintes, ele é o único diferente da turma. Que identidade que ele vai adquirir? Sendo que ele é a minoria da minoria, porque nós temos dentro de uma sala de aula 30, vamos supor, 30 meninos com 4 anos e ele surdo, só ele que é surdo. E aí pega e põe um intérprete de Libras. Como assim? Se o menino não tem língua de sinais, você vai pôr um intérprete para ele, para quê? O intérprete vai ficar lá fazendo assim, ó, e o menino olhando para o meio do nada. Porque a metodologia ali não é voltada para essa criança. Então, eu queria muito, muito hoje, como a gente está falando de inclusão, nós estamos falando de diversidade, nós estamos falando de aceitação, respeito. Então, é importante que se você tem um filho surdo, você conhece alguém que é surdo, coloque ele em uma escola bilíngue, coloque ele, encaminhe ele para uma escola de surdos. Por quê? Porque ali ele vai encontrar com o surdo adulto. Tem um livro que é lindo, é fácil de encontrar, chama As Imagens do Outro
sobre a cultura surda. É de uma surda que chama Karen Strobel. Ela é doutora em cultura e identidade surda. Ela escreveu um livro que fala o seguinte, eu acho linda essa experiência dela. O sinal dela é esse aqui, ó, Karen. O sinal dela. Ela teve uma parte que de verdade, eu chorei horrores quando ela disse o seguinte: todas as noites eu chorava. Eu era pequena, eu tinha na faixa de uns 7 aninhos, eu dormia chorando, e a minha mãe não sabia o que fazia comigo. Aí, um belo de um dia, a mãe sem entender, ela encontrou um grupo de surdos no metrô. Aí ela sai correndo e abraça os surdos, abraça e chora. A mãe dela falou, o que é isso, menina de Deus? Aí, quando ela adquiriu a língua de sinais, ela contou para a mãe dela que ela chorava todas as noites porque ela nunca tinha visto um surdo adulto. Então, ela achava que ela ia morrer naquela noite, que ela não ia acordar no outro dia. Porque cadê o surdo adulto? Como que eu vou me identificar? Ela achava que todos os surdos morriam criança. Que ela não conhecia surdo adulto. Então, é muito importante a criança surda ter contato com o surdo adulto. Porque a gente tem histórias lá aqui em Divinópolis mesmo, inclusive uma das alunas, foi aluna na UENG, não vou falar o curso e nem o nome, a família proibiu a língua de sinais desde a mais tenra idade. Ela começou a estudar na Escola Vida, a mãe tirou, pôs numa escola particular. E aí, como comunicação razoável em leitura labial, agora ela se formou em um curso na área da saúde, passou um ano depois, ela foi estudar língua brasileira de sinais, porque ela falou, agora eu tenho a liberdade de escolher qual é a língua que eu quero. E aí agora ela está estudando para ser professora de língua de sinais. A UENG, ela tem uma participação muito importante aqui em Divinópolis na inclusão dos surdos. A UENG foi a primeira universidade de Minas Gerais a incluir no curso, qualquer curso, a língua brasileira de sinais sem ser obrigatória. Antes de ser obrigatório, a UENG já oferecia, dentro dos cursos, o curso de Libras. Eu sou professora da UENG de Libras das licenciaturas, já fui também do serviço social, com o maior prazer desse mundo, já fui professora deles, mas a UENG ela tem uma história, inclusive podemos até colocar no centro de memória, essa memória importante, que a UENG já tem anos que a UENG está à frente por receber surdo. Nós temos 2 surdos formados na UENG, os primeiros engenheiros de produção surdos do Brasil. Saiu da UENG. Olha que bacana. Então, a gente tem a Escola Vida e a UENG, são 2 instituições casadas há muito tempo que nós estamos casados com o UENG. Nós somos casados. Então, eu quero muito chamar a atenção para o aprendizado da língua de sinais. Eu estou com o 3º período de História atualmente, dando aula de Libras para eles. É uma turma excelente. E aí eu tenho comentado muito isso com eles. Vocês, professores, não precisam ser fluentes em língua de sinais. Vocês, professores, que vão receber o surdo. Mas vocês poderiam simplesmente fazer, olá, tudo bem? Aí o surdo levantou a mão, você pergunta para ele assim. Aí ele fez para você assim, banheiro, porque você sabe um pouco de língua de sinais. Lembre-se, quando a gente valoriza a língua do sujeito, a gente valoriza ele, né? Então, é só um recadinho sobre o UENG que eu não podia deixar de falar. Que legal, Graciele. É muito bacana ouvir isso, né? Eu lembro, assim, eu até vou te confessar que eu fiquei, quando eu falei que nos cursos de licenciatura tinha aula de Libras, né? Mas eu fiquei em dúvida, porque eu achava que todos os cursos tinham mesmo, mas eu não estava com esse dado assim fresquinho na minha cabeça. Mas eu me lembro, há muitos anos atrás, que eu trabalho na UENG há 18 anos, na unidade de Divinópolis, e eu lembro quando começou
a inserção do Libras, né? A gente nem era o ENG, a gente era FUNED ainda, né? Foi antes do processo de estadualização. E eu lembro de cursos que foram dados a funcionários, então não foi algo, né, só, inclusive, dos cursos de graduação oferecidos aos cursos de graduação, mas muitos funcionários, né, era oferecido curso. Eu não sei como é hoje, mas assim, eu sei de vários ex-alunos meus, funcionários que fizeram, né, e é muito legal. Tem aí também alunos do curso de História que trabalham com surdos também, que sabem, que se interessam, né, pela Libras, e essa questão da língua, ela é muito importante, né, é assim que a gente se comunica, né, com o mundo, que a gente se expressa, que a gente entra em relação com o outro, que nós podemos estabelecer um diálogo, né. Então, é preciso aí que as pessoas conheçam mais, saibam mais, até para não ter esse preconceito desses casos, onde a gente vê o preconceito até mesmo dentro da própria família, né? No sentido de que os pais acham que não, aprender Libras não é bom, é o contrário, tinha que aprender, né? E vocês falaram sobre essa questão do oferecimento do curso de Libras, do ensino de Libras também para as famílias. Muitas famílias aderem, eu acho que esse também é um outro aspecto para a gente expandir aí o conhecimento, né, de Libras. Se as famílias também, né, fizessem e se comunicassem, quer dizer, cada vez mais a língua de sinais se expandiria, né, iria para outros contextos, né? Como é que é isso? Sim, lá tem muitos pais que procuram, irmãos, tem avós, a gente vê ali, às vezes, os pais estão trabalhando, porque o horário do curso de Libras é no horário de aula, é no horário de 1h30 às 3 da tarde. Então, às vezes, é um horário complicado dos pais participarem, mas tem avós que vão, pai, mãe, tem, mas a gente acha que poderia ser mais, né? Poderia ser mais aceito pela família, né? Então, assim, tem o curso oferecido tanto para as famílias, quanto para quem quiser. O curso é gratuito, é aberto à sociedade. Quem se interessar em aprender línguas sinais, a escola, todas as quartas-feiras, tem o curso de Libras, fornece esse curso aberto a qualquer pessoa, a qualquer um da sociedade. Só que a gente vê que tem muita família que ainda fala, nada, a escola dá conta do meu menino, meu filho, não precisa de eu aprender língua de sinais. E nós, professores lá da escola, a gente acaba educando várias coisas para o surdo, que a família que tinha que fazer ou poderia fazer, né? Aconteceu... por que eu falo isso? As experiências que a gente tem dentro da escola são grandes. E aí a gente, ali dentro da escola, a gente acaba ensinando para ele, inclusive, que ele é surdo, que tem coisa que tem barulho, que você precisa entender isso, né? Que o surdo, ele traz uma identidade surda. Todo mundo traz uma cultura, mas o surdo ele tem uma cultura particular. Por exemplo, o surdo é visual, ele não ouve, né? Ele usa a língua de sinais e ele tem muito orgulho de dizer que ele é surdo. Ele não ele fala, eu não sou surdo mudo, pelo amor de Deus, eu sou só surdo, porque mudez é uma deficiência diferente da surdez. Então, tem muita gente, nós mesmos, esses dias, eu e a Marilúcia, que está aqui, nós fomos interpretar em tal lugar. Aí a pessoa virou e falou, olha, nós temos hoje a presença de intérpretes para os surdos mudos. Aí, como que você faz? Aí você interpreta, né, surdo-mudo. Que ela disse isso, a pessoa disse, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem que o surdo, ele se reconhece como surdo porque ele tem uma deficiência no sistema auditivo, aquele que a gente ouve, que é esse daqui, né? E não no fonoarticulatório, que é a emissão de voz.
O surdo tem voz. Um bebê que nasce surdo, ele vai nascer chorando, fazendo barulho. Isso mostra que ele não é mudo. A gente tem alunos na escola, os alunos ficam assim pra gente. Às vezes eu estou escrevendo no quadro, o aluno tá assim, Graciele, aí eu faço assim, fulano, espera, eu faço o sinal do fulano e falo, espera. Aí ele fala assim, você tem olho aqui atrás? Eu falei, eu não. Ele fala assim, ué, mas como é que você sabe que sou eu? Eu falo, não, filha, porque a sua voz, eu sei que é você. E é interessante isso. Olha como que os seus pares se entendem. Eu estava dando uma prova um tempo atrás, no 9º ano de Química. E aí eu sentei para fazer chamada e os alunos fazendo prova. Um dos alunos, eu estou escutando barulho do caderno, da folha de caderno, debaixo da mesa. E eu estou sentindo, acreditando que esse menino está colando, acreditando. E eu fazia chamada. Aí a hora que eu levantava o rosto assim, ó, ele parava. E fazia de morto. Aí, tudo bem. A hora que eu enxergava a chamada, o aluno tá lá, com barulho do caderno. Eu falei, gente... Aí eu levantei e falei, filho, por que você está colando? Aí ele falou, eu não. Eu falei, tá sim, porque você está mexendo com o caderno. Ele falou, como que você sabe? Você tem olho aqui? Como é que você sabe? Eu vi que você estava olhando para baixo. Eu falei pra ele, não, filho, por causa do barulho do caderno. Aí ele fez assim, ó, que raiva. Ninguém me contou que o caderno faz barulho. Olha como é que você se identifica. Eu falei pra ele, filho, tem barulho, se você devia ter estudado, mas se você for colar da próxima vez, você cola na perna, você escreve no braço, porque aí não tem barulho, porque o caderno tem barulho. Então, ou seja, o surdo, ele precisa se identificar no mundo, ele precisa entender que as coisas têm barulho. Uma coisa interessante que a gente acaba ensinando na escola é que pum tem barulho. Você fala para o surdo, você fala aqui, deixa eu te contar, isso aí faz barulho, você segura, porque se não tem barulho, a pessoa vai saber que foi você. Aí ele fala assim, não sabia. Então, olha a importância da escola, né, para surdos, ou do contato com os surdos, de pessoas que sabem a língua dele, para colocar ele no centro da vida. Porque não é só a questão de conteúdo escolar, a gente está falando de vida. Nós estamos falando de conhecimento de mundo, não é? Então, você precisa contar algumas coisas para os surdos que eles talvez não saibam. Do mesmo jeito que a gente também vai aprender muito com eles. Eu tenho aprendido a cada dia mais, né, Clara? Claro. Isso é muito interessante e você traz um olhar para a gente que é legal, de coisa que às vezes a gente não pensou, né, assim, sobre isso, né? Então, é muito legal, porque você me levou, assim, a tentar pensar na experiência dele, que eu acho que é isso, né? A experiência dele, a nossa, e essa comunicação também é o que a gente precisa investir, né? Eu gosto muito de dar o exemplo de colocar óculos de surdo. Eu falo que qualquer pessoa que for trabalhar com surdo, que quer ter uma relação com surdo, seja qual for a relação, seja de professor-aluno, seja de namoro, seja de atender, seja de qual área for, a gente tem que fazer o quê? Eu tenho que colocar um óculos para eu me colocar no lugar do surdo, para eu ver ele como se eu fosse surdo. Eu tenho que me colocar, eu tenho que conhecer esse sujeito, é como se eu colocasse óculos de surdo, para mim ver ele, para eu chegar até ele. Não é? Porque as pessoas cobram dele que ele chegue até nós. E como que nós vamos chegar até ele, né? Sim. Como que a gente vai estabelecer esse diálogo, né? Como que a gente vai estabelecer essas relações? É muito importante isso que você falou, foi muito legal. Que eu acho que é essa experiência também, né? Da gente pensar, né, sobre o outro, no lugar do outro, pensar a diversidade, reconhecer essa diversidade, né, de percepções, né? Então, são questões bem importantes.
Eu queria perguntar uma coisa sobre a inserção. Nós falamos de cinema, teatro, falamos de mercado de trabalho, e aí é claro que eu queria perguntar sobre a questão dos museus, né? Se tem essa acessibilidade, assim, dicas, né? Assim, indicações, né? Os museus têm que ter política de acessibilidade, mas a gente sabe que nem sempre a gente tem, né? Indicação, né? Intérpretes, enfim, falar. E, além disso, de se comunicar, da representatividade também, né? De se representar. Essa é uma outra questão que também vocês falaram, né? Sobre a cultura surda. Então, assim, dessa cultura também está representada, né? Desses sujeitos também, né? Dessa necessidade. E queria que vocês me falassem um pouco sobre a trajetória de vocês. Como foi que vocês chegaram, né? Como que vocês foram estudar Libras, como se tornaram professoras da vida, né? Todas duas têm uma longa trajetória já na escola, e aí eu queria que vocês me falassem um pouco aí sobre vocês, né? Como é que foi essa trajetória, o que motivou vocês e como o impacto disso na vida de vocês enquanto sujeitos, né? E enquanto profissional, mas eu acho que principalmente enquanto sujeitos. Então, eu sou formada em ciências biológicas. Eu sempre quis ser professora, sempre. Então, desde que eu entendo por gente que eu sempre quis ser professora. Na verdade, a minha primeira escolha profissional, eu queria fazer serviço social. Queria fazer serviço social, viu, Lelê? Só que o que aconteceu na época? Na época só tinha na PUC em Belo Horizonte. Minha família não tinha condição financeira nem de morar lá, muito menos de pagar, né? Pela PUC, na época a gente não tinha condição. E a minha segunda opção, que também é muito querida, andava assim, empatado, era licenciatura em biologia. E aí eu me formei, eu fiz licenciatura em biologia no último ano de graduação, no penúltimo período, na época das férias, eu namorava com um rapaz e ele me chamou para fazer o curso de Libras. Aí eu falei com ele assim, nossa, de jeito nenhum que eu vou fazer esse curso de Libras, não, ninguém merece curso de Libras. Aí ele falou assim, não, tudo bem, então eu vou fazer. Aí eu cheguei em casa e falei assim, gente de Deus, esse moço lá sozinho e curso de Libras só dá mulher, então eu acho melhor eu fazer. Aí eu falei que iria fazer e fiz. Aí hoje eu sou casada com a Perfeição Mor, que é meu marido, Gledson, que não é o rapaz que eu namorei na época. Hoje eu sou casada com o Gledson, amor eterno. Mas essa pessoa me inseriu dentro da comunidade surda, né? Dentro do curso de Libras. Aí eu fiz o curso de Libras e comecei e continuei a faculdade de Biologia. No ano seguinte, abriu uma vaga para professor de ciências da Escola Vida. Aí era o primeiro ano que estava sendo inserido o 5º ano, que é o 6º ano atualmente. Aí eu entrei para a Escola Vida, mas eu já interpretava em alguns lugares. Aí eu comecei a ser professora na Escola Vida de ciências. Depois disso, uns 2 anos depois, aí eu era professora também de ciências na escola regular, numa escola de ouvintes, e depois eu fui ser intérprete lá no Dona Antônia Valadares. Eu e a Mariluz fomos as primeiras intérpretes do ensino médio lá no Dona Antônia Valadares. Depois eu comecei, aí eu fui ser intérprete de manhã, à tarde trabalhar na Escola Vida. Fiz a graduação de Letras Libras, meu mestrado é na área da inclusão de surdos, e agora eu estou no doutorado de Língua Brasileira de Sinais. E sou professora lá na UENG, já tem 5 anos, e fui intérprete na UENG durante 8 anos, trabalhando lá como intérprete. Então, assim, hoje, atualmente, eu estou como professora da Escola Vida de Ciências, Arte e Libras, para os meninos do 6º ao 9º,
e trabalho à noite lá na UENG com os cursos de licenciatura, e nesse período extremamente atípico, eu estou na enfermagem com curso de Libras, mas é optativa, e à noite eu também coordeno e sou professora do curso técnico de tradução e interpretação em Libras. Ou seja, o falecido me levou para o caminho da Libras. Que legal! E que caminho, né? Você se apaixonou aí, buscou sua formação, mestrado, agora doutorado, poxa vida, né? É um grande amor, né? Você se encontrou, né, na verdade. Vou traduzir, Mariluz. Ok. Então, a minha história de amor não começa como a da Graciela com um ex-namorado, não. Na verdade, eu me formei como professora, eu fiz magistério, eu tenho já 23 anos de escola vida, e a minha história também começa na escola vida, foi também um processo de seleção que abriu para substituir uma professora que ia entrar no centro de maternidade. Nessa época, eu já era formada eu já tinha magistério, né? Eu estava ainda em graduação, fazia psicologia nessa época. E lembrando também, como a Graciela me lembrou, a minha primeira inspiração, quando adolescente, era ser aeromoça. Nada a ver com o que eu faço hoje. Meu sonho de consumo era ser aeromoça. Eu achava a coisa mais linda do mundo. Enfim, mas eu tinha essa paixão de professora, porque minha mãe é professora, e eu sempre adorei vê-la se arrumando para ir trabalhar. Eu achava um chique ver ela toda arrumada, passando batom para ir trabalhar. Eu achava tão bonito isso que eu me apropriei desse amor dela pela pedagogia e fui no mesmo caminho. E eu acho que eu fiz um caminho muito bem escolhido, porque eu amo ser professora e eu gosto muito daquilo que eu faço. E principalmente depois de ter descoberto a língua dos sinais. Porque eu comecei a aprender Libras também na escola vida, quando eu fui para esse processo de seleção. E olha que eu não fui numa vaga definitiva. Eu fui substituir um professor que ia entrar em licença maternidade. E dentro das candidatas que estavam lá, eu também não fui escolhida. E eu comecei a trabalhar junto com a professora que estava grávida para poder apropriar um pouco do básico da língua de sinais e conhecer a turma que eu ia substituir. E daí eu não saí mais da escola. Fiquei. Depois que essa professora voltou da licença maternidade, uma outra professora estava também, que entraria também de licença maternidade, aí eu substituí outra professora. No meu segundo ano da escola vida é que eu fui realmente efetivada como professora da escola. A princípio, eu comecei substituindo as professoras que estavam de licença. E foi uma excelente experiência, porque através disso, eu fui aprendendo a língua de sinais com a monitora surda que tinha na época na escola, com os cursos que a escola oferecia desde essa época, então, para as famílias, eu participava dele. E assim eu fui também me aperfeiçoando. Fui fazendo curso fora de Divinópolis para poder ficar fluente na língua de sinais. Passei por bancas, né, de proficiência para poder ter o certificado de proficiência de tradutor interno. Tive uma experiência muito boa também em graduação, de atuar em faculdade, em curso de pedagogia como intérprete por um tempo. Também trabalhei no curso de pós-graduação como intérprete na PUC também, que foi de uma ex-aluna da UENG, que depois foi fazer uma pós, e aí eu fui intérprete dela, né? Então, assim, todas essas experiências me ajudaram muito a ter essa fluência na língua de sinais e me fazer gostar mesmo da língua e querer aprender mais e querer sempre estar nessa constante mudança que a língua por si só tem, né? Então, assim, ser intérprete não é uma profissão fácil, né? Que você tem que ser uma pessoa que tem que ter muita responsabilidade com aquilo que você está interpretando, você não pode omitir informações, você tem que fazer o melhor possível para que aquela informação chegue limpa para o surdo, né? Sem a sua opinião, sem nenhuma interferência, né? Você vai interpretar exatamente aquilo que você está escutando, né? E isso é de muita importância, de muita seriedade.
Então, essa foi a minha trajetória. Eu sou formada em pedagogia, ainda estou em graduação no Letras Libras também, licenciatura, tenho pós-graduação em Libras, e espero, sim, poder ter a oportunidade de estudar cada vez mais essa língua que realmente me encantou, que é a minha profissão hoje, e que eu me sinto muito honrada, muito feliz de ser solicitada pela comunidade surda, sempre que eles precisam, de ter essa confiança como intérprete deles, aonde eles precisam. Muito legal, muito bacana a trajetória de vocês. Assim, é interessante que eu acho que também, pelo que vocês narram também, foi crescendo também a disponibilidade aí para vocês se formarem, terem cursos melhores, né, poderem aprender mais a língua, né, essa questão da proficiência, dos certificados de proficiência, é um grande aprendizado, né, e hoje, por exemplo, Graciela e Mariluz, por exemplo, um profissional, um professor, qualquer profissão, se ele quiser se desenvolver mais, é difícil o acesso a cursos, né, a universidades. Vocês falaram da UENG, do pioneirismo na UENG, né, e eu também fiquei impressionada com a informação que a Graciele falou, de que o quanto nós somos privilegiados, eu não sabia disso, né, que são 2 escolas só de surdos em Minas Gerais, quiçá 4 no Brasil, quer dizer, Divinópolis, galera, olha que preciosidade, Escola A Vida é patrimônio, né, um patrimônio super importante aí de Divinópolis. É possível fazer isso? É difícil? Como é que é? Hoje em dia não é difícil, Flávia, não é impossível. Existem vários cursos que podem ser feitos, né? A própria Escola Vida, ela oferece esse curso básico para a pessoa ver se realmente ela tem interesse na língua, porque o que a gente percebe é que existe um encantamento muito grande das pessoas de ver o intérprete e de achar aquilo tudo muito lindo, muito bonito. Eles acham que a gente está fazendo um teatro, né? E, na verdade, não, nós estamos fazendo uso de uma língua que não é minha, né? E que eu preciso ter um grande respeito por essa língua, e eu preciso ter fluência nessa língua e respeitar todo esse contexto, né? Então, assim, esse encantamento, ele acaba naquele momento que a pessoa percebe realmente que, vamos falar assim, não é a praia, né? Que não combina com ela, ela não vai conseguir ser um intérprete. Porque você pode saber a língua de sinais, mas necessariamente você não é um intérprete de Libras, entendeu? Porque saber a língua de sinais é diferente de você ser um profissional, um intérprete de Libras, né? O intérprete exige que ele esteja em constante estudo, em constante conhecimento da língua, em constante contato com a comunidade do estudo, porque isso é de extrema importância, porque o que vai te fazer ter fluência, conhecer o vocabulário, ver as mudanças de regionalidade da própria língua, de sinais que existe também, as gírias que os surdos usam, que eles criam entre eles. Então, se você não tem esse contato com a comunidade surda, você não consegue ter fluência na língua, você não consegue continuar adquirindo conhecimento daquela língua, entendeu? Você vai criando certas barreiras, então você vai ser aquela pessoa limitada. Então, se é seu interesse mesmo ser um profissional dessa área, busque informações, busque cursos, faculdades. Hoje em dia, nós temos várias faculdades, excelentes faculdades de língua de sinais, de letras livres, que vai te dar uma fluência, um conhecimento da própria língua, né? E uma base tanto teórica quanto prática, para que você possa realmente exercer a profissão. Agora, se você tem interesse realmente só em aprender para comunicar com a comunidade surda, aí já é uma coisa diferente. Você não tem essa necessidade de ter essa fluência, esse conhecimento acadêmico profundo, entendeu? Você consegue, através de cursos, comunicar com os surdos, ter amizade com os surdos, saber conversar coisas de necessidade no momento do encontro, em algum lugar, né? Mas o que a gente vê, assim, que é muito sério,
pessoas se intitularem, né? Ah, eu sou intérprete. Mas, infelizmente, você sabe que aquela pessoa não tem a formação acadêmica específica e necessária para realmente estar atuando ali naquele espaço que ele está no momento. Mas o próprio surdo, ele sabe selecionar o intérprete, tanto que ele procura as pessoas que ele já tem como referência, que ele já sabe, que são pessoas que vão estar atendendo ele dentro da necessidade dele ali naquele momento. Entende? Essa questão ética do intérprete é muito importante, eu não tinha pensado sobre ela, né? Eu acho que essa questão que você colocou, né, da informação chegar correta, limpa, né, do acesso, de não omitir, né, é uma questão super importante que eu nunca tinha pensado sobre isso aí na questão. A gente tem várias historinhas, assim, a gente nessa carreira, nós estudamos todos como intérprete, como o Graciele contou, historinhas dos alunos, às vezes a gente se depara também com situações de saia justa, e às vezes a pessoa vira para você e fala assim, agora você não interpreta isso não, tá? Aí, no momento, eu falo assim, infelizmente, eu não posso fazer isso. Se você não quer que o surdo saiba o que você quer falar, eu te peço, por favor, então, que saia do ambiente e fale lá fora. Porque se você falar que dentro do ambiente, perto do surdo, eu vou interpretar tudo que for falado. Então, assim, tem essas coisas, para que a gente passa esses apertos. Pessoas que falam palavrão, você interpretou meu palavrão? Lógico, é como você falou, fui eu. Mas é claro. Vou contar uma piada aqui. Mas não interpreta, não. Não, vou interpretar essa piada. Você vai contar, então o problema é seu. Você que está contando, eu estou só te interpretando. Né? Então, assim, tem essas coisas. Então, se o intérprete tem que ter essa fidelidade. Porque se ele fala um palavrão, todo mundo faz aquela cara de espanto, né? Ou ri, e de repente o surdo olha ao redor dele, está todo mundo rindo e ele não está rindo, por quê? Aí ele vai te questionar, ele vai dizer assim, por quê? Ouvindo tudo rindo? E, por quê? Eu palhaço? Ele ainda questiona, e com razão, porque se está sendo falado, é minha obrigação como intérprete ali naquele momento de interpretar tudo que está sendo falado. É preciso que as pessoas pensem que esses pedidos de silenciamento, né, é uma exclusão. Então, se você não quer, não interpreta isso, mas é uma exclusão que está se fazendo ali, né? Então, se as outras pessoas estão ouvindo, podem ouvir, realmente ele tem que pensar, ele vai pensar mesmo o que ele é, né? Um palhaço, né? Nessa situação. Muito legal, vocês trouxeram reflexões super importantes aí para a gente conhecer, mas também, né, da comunidade surda, da sua cultura, né, de nos colocar no lugar deles, né, ter um pouco da apreensão do olhar do outro, né, que é uma perspectiva fundamental aí para a inclusão e para a diversidade. Eu queria que a Letícia falasse um pouco para a gente aí sobre inclusão e diversidade, e depois para a gente pensar um pouquinho, rapidinho, sobre os desafios em tempo de pandemia e Covid-19, né? Nós temos muitos debates aí sobre educação, né? Educação à distância, por exemplo, né, os processos de exclusão aí, que a educação à distância também tem promovido. Hoje essa é uma questão, é um debate, né, super importante. Então, queria que a Letícia falasse um pouco para a gente aí, né, a gente, conversando aqui com a Graciele e com a Marilúcia, a gente... a partir da trajetória e da atuação delas na Escola à Vida, né, falando um pouco sobre inclusão e diversidade. Letícia, queria que você falasse um pouquinho aí para a gente sobre esse tema, né, e aí
eu fico pensando como é que eles foram felizes no tema Museus para a Igualdade. O tema, só aproveitando para explicar, quem define o tema, né, é o Conselho Internacional dos Museus. Então, o Conselho Internacional dos Museus, hoje, eu não falei, hoje é dia 18 de maio, um dia bem importante, é importante para a gente, que é o Dia Internacional dos Museus, e mais importante também, que hoje é dia da luta antimanicomial, né? Nós falamos aí mais cedo aí também, né, das instituições, dos manicômios. Então, o tema Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão, esse é o tema do ano a ser trabalhado em todos os museus, né? O Conselho Internacional dos Museus, ele elege um tema no ano, que é um tema para ser trabalhado. E, para a gente falar de igualdade, nós precisamos falar de diversidade e inclusão, né, Letícia? Sim, Flávia, com certeza. Flávia, obrigada pelo convite. Marilúcia e Graciele, que bom essa aula que vocês deram aqui, tanta notícia legal, saber dessa ligação da Escola à Vida com a UENG, né? Muito bom mesmo saber essas coisas todas, e a gente está lá e às vezes a gente, né, essas informações não chegam. Então, muito bom ouvir isso tudo. E aí, agora, para a gente falar de inclusão, né, de uma forma mais geral, não mais especificamente sobre os surdos, eu acho importante primeiro a gente pensar o que a gente chama de inclusão, né, o que a gente define como inclusão. Porque quando a gente está falando de inclusão, a gente está falando de meios e ações para diminuir, para combater a exclusão em sociedade. E aí, em relação às deficiências, em relação nos mais variados aspectos, né? Exclusão social, de gênero. Ontem a gente teve a LGBT, né? Foi um dia importante, é uma discussão importante. E aí, no sentido, essa questão da inclusão, no sentido de considerando todas as diversidades que a gente tem, de gênero, de etnia, de raça, as diversidades das pessoas com deficiência, né, a diversidade social, a desigualdade social, considerando tudo isso, a gente pensar em formas, em ações, em meios para combater a exclusão dessas pessoas da sociedade. E aí, oferecer oportunidades iguais de acesso a todas as pessoas, né, diante da necessidade de cada um. E aí, essa discussão, ela vai por vários caminhos, assim, né? Eu acho que a coisa do tema desse ano, vocês foram muito felizes de ter escolhido esse tema, de ter saído desse tema, e esse momento acaba enriquecendo essas discussões, né? Porque essa discussão, ela pode ir por vários caminhos. A gente fez aqui agora essa discussão em relação aos surdos, mas nesse momento, como não fazer essa discussão em relação à questão social, né, e as desigualdades sociais? A gente pega os números da pandemia e a gente vê o mesmo número de casos em áreas ricas, em bairros nobres, com hospitais particulares, o mesmo número de casos nas favelas. Nos bairros nobres, o número de morte é muito menor do que nas favelas. Por que isso acontece? E aí é a questão da oportunidade de acesso. Nesse caso, acesso à saúde, né? Quem tem acesso à saúde não vai não vai morrer de Covid. Quem não tem acesso à saúde... Então, assim, a discussão da inclusão, ela passa pela questão do acesso. E quando a gente fala do acesso, a gente está falando do acesso aos direitos mais diversos, né, de acordo com cada ponto. E aí, não dá para falar disso também sem falar de política pública. Porque esse acesso vem
ele é garantido através das políticas públicas. E aí, vocês falaram muito, em vários momentos, assim, a Flávia perguntou, e hoje como é que tá? E funciona? E aí vocês usaram uma palavra, eu até anotei aqui, eu fui fazendo umas anotações enquanto vocês falavam, que é processo, né? É um processo. Então, assim, a gente tem as políticas públicas, a gente tem essas... Está aí, está estabelecido, né? A gente tem, por exemplo, o SUS, na questão da saúde que a gente estava falando, a gente tem tudo aí estabelecido. Mas como que se dá esse acesso? E aí é um processo. Às vezes funciona, às vezes a gente tem dificuldade de acessar, de garantir esse acesso para algumas populações. Enfim, então, nesse sentido, eu acho que para um momento específico, Flávia, aí falando, né, dessa pergunta que você fez, para um momento específico de pandemia, além da questão da desigualdade social, porque você começou falando isso também no início da live, assim, fique em casa, né? E aí a gente tem discutido e falado muito o seguinte, quem puder, fique em casa, porque ficar em casa é um privilégio. Né, poder estar em casa é um privilégio. Tem gente que não pode, que tem que sair, que tem que trabalhar, não tem nenhuma outra opção que não seja essa, né? Então, assim, essa questão nesse momento, a questão social é muito presente, né? Está muito claro a questão de pessoas que perderam o emprego, que estão com dificuldade de manter a alimentação, das coisas mais básicas, e também essa questão de acesso, porque tudo, com o isolamento social, com esse confinamento, com a quarentena, tudo ficou digital, né? Então, a gente se fala pela internet, a gente faz live, a gente está aqui, e quem não tem internet, e quem não tem computador, e quem não tem acesso. Pensa o quanto essas pessoas estão isoladas mesmo, né, de tudo, assim, do mundo e de tudo que está acontecendo. E aí, isso passa, né, isso vem para a gente na questão da educação à distância. Na questão, por exemplo, da propaganda do governo federal sobre o Enem. Né? Eu falo, esses dias eu estou conversando, eu tenho vontade de tacar um trem que estiver na minha mão na televisão na hora que passa aquilo, porque quando fala, estude de onde você estiver, estude pelos livros, se esforce, e aí a gente cai na discussão da meritocracia, de que assim, tudo bem, é só se esforçar, né? E é mesmo? E como é que se esforça? Uma coisa é se esforçar num ambiente tranquilo, com acesso à internet, com computador, com livros, com a barriga cheia. Como é que você se esforça se você não tem a internet, se você não tem jeito de ir na biblioteca porque não tem transporte público, se você não tem jeito de buscar o livro? Com a ajuda dos seus professores, né? E aí, trazendo para uma outra lógica, porque quando a gente faz essa discussão, a gente vai muito da discussão dos alunos, né? Mas são todos os professores que têm esse acesso à internet? São todos os professores que têm um bom computador, que têm um acesso tranquilo, que têm, às vezes, condições e capacidade mesmo de experiência de já ter convivido com esse ambiente virtual e facilidade para fazer isso, né? Para fazer essa orientação, para fazer essas aulas? Não é uma realidade de todo mundo. Né? E aí, quando a gente impõe uma questão que não é a realidade de todo mundo, para que todo mundo faça, como é o caso, por exemplo, do Enem, a gente vai excluir uma grande parte da população, e a gente sabe qual é a parte que vai ser excluída desse processo do Enem esse ano, caso ele aconteça. Né? São as pessoas pobres, são as pessoas da periferia, são os alunos trabalhadores. Então, assim, isso eu acho que é desumano, assim, sabe? Essa pregar isso como se tudo bem. Porque aí a gente vem para uma questão
que a gente discute muito dentro do serviço social de forma mais específica, que é o seguinte, quando você faz parecer que é fácil, que todo mundo consegue, que quem quer consegue, que é só se esforçar bastante que você consegue, você individualiza uma questão que não é individual, ela é social, né? Tanto que o objeto de trabalho do assistente social não é um indivíduo, é a questão social. Porque a gente entende que os problemas, as questões que a gente atende, são decorrentes da forma como a sociedade se organiza. Então, você acaba, quando você faz esse discurso né, igual da propaganda lá do governo do Enem, se esforce, estude, faça a sua parte. O aluno que não passa e que não pensa sobre isso, ele acha que a culpa é dele, que ele não se esforçou bastante. Então, você individualiza um problema que é coletivo e você culpabiliza um indivíduo que ele está inserido numa situação, num lugar social que não permite a ele outro tipo de resultado que não esse, né? Então, pode falar, Flávio. Não, essa questão ela é bem desafiadora, né? Inclusão e diversidade, né? Assim, essa questão do Enem, eu acho muita graça da questão do Enem, do pessoal querer manter a data do Enem, não vamos adiar o Enem. As universidades estão paradas, né? Então eles querem fazer o Enem, manter a data do Enem em novembro, para quê? Né? Eu me pergunto, gente, espera aí que minha cachorrinha resolveu latir aqui, eu vou ver um minuto, só um instante, ô Brisa, as minhas cachorras ficam aqui grudadinhas comigo aqui no escritório, ela resolveu latir aqui para mim. Então, eu acho surreal essa coisa de manter a data do Enem, porque as universidades públicas, que principalmente o Enem interessa para as universidades públicas, né? As universidades privadas, eu uso a nota do Enem para você entrar e tal, mas a gente sabe que hoje em dia boa parte das universidades privadas não tem exatamente uma seleção, né? A não ser as grandes universidades privadas, né? Mas o Enem interessa principalmente pelo processo do SISU. E como as universidades públicas, em sua maior parte, estão paradas, né? Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser o calendário acadêmico, né? Na minha opinião, eu acredito que o ano letivo de 2020 só vai acabar em 2021, né? Então, assim, para que a pressa do Enem? Porque a matrícula nas universidades vai atrasar, né? Então, assim, eu não consigo entender. Eu acho que é só para ser do contra, entendeu? Ou muitas vezes é cortina de fumaça para a gente ficar brigando pelo adiamento do Enem e para a gente gastar o tempo com determinadas questões, mas só um desvio do olhar, porque é uma coisa meio óbvia, né? E se a justiça brasileira existe, ela não vai permitir isso, porque senão nós não vamos estar cumprindo a nossa Constituição, né? E não vamos estar trabalhando aí exatamente com os direitos, né? Os direitos de todos, a questão do acesso, da inclusão, nós não podemos, o MEC não pode fazer isso, ele vai estar excluindo uma parcela da população e isso vai totalmente contra a nossa Constituição, os princípios democráticos da nossa Constituição, e a gente tem que se firmar nisso, se basilar nisso, e todo debate
né, tem que vir disso, porque eles querem que a gente faça o debate ideológico, mas isso daí é bobagem, né? Cair, assim, na minha opinião, muitas vezes é cair no conto do vigário para cair numa discussão rasa, né? Nós não queremos essa discussão rasa, nós queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva e diversa e que promova a igualdade, né? Eu penso, né, eu vejo aí, enquanto professora, eu falei que, enquanto centro de memória, nós estamos tendo que nos reorganizar, nos adaptar, né? Então, a Covid trouxe para a gente uma nova realidade, né? E que a gente não sabe quanto tempo que nós vamos viver essa nova realidade, e eu fico me perguntando também sobre o novo normal, né? Então, assim, como será esse novo normal? E o impacto disso na educação. O debate do Enem é um debate, né? Mas a gente tem também aí a questão, por exemplo, das escolas privadas, que na maior parte continuaram, né, com o ensino à distância. As públicas em Minas Gerais estão começando hoje, se não me engano, a rede estadual, a rede municipal de Divinópolis entrega atividades, acho que uma vez por semana para os alunos, e aí a gente vê muito claramente, mais uma vez, a educação, né, como esse lugar aí que deveria ser de inclusão, mas que, como nós temos esses processos diferenciados que mostram muito bem, né, a estruturação da nossa sociedade, nas suas bases econômicas, principalmente, que excluem aí os sujeitos, né, que não têm acesso, principalmente, a recursos econômicos e financeiros, né, porque em larga medida é disso que se trata, né, assim, é o acesso à saúde, é o acesso à educação, né, é o acesso à alimentação de qualidade, é o acesso ao saneamento básico, né, é o acesso a possibilidades de higiene, quer dizer, são diferentes formas de exclusão. Meninas, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre esse desafio, né, da Covid-19 na Escola Vida, como que vocês estão lidando com isso, né? Isso é um debate muito grande. Como mãe, né, eu tenho um filho de 10 anos, então, quando a escola falou que ia implementar ensino à distância, eu não gostei. Como mãe, como professora, eu falei, ninguém vira EAD de uma hora para outra, né? Não é possível. E todos os processos também educativos que implicam nessa questão, né? E então é difícil, né? Porque ao mesmo tempo nós temos o isolamento, a necessidade do isolamento. Nós não podemos ter uma escola, né? Vocês já pensaram sobre isso? Quantas pessoas vão poder voltar para a escola, né? Quantas pessoas vão poder estar numa turma, né? Assim, nós temos vários desafios aí quando a gente voltar, né, para dentro de sala de aula. E temos esse desafio aí de manter o contato também com os nossos alunos. Uma outra questão que a Letícia levantou é a questão da internet livre, né? Precisamos da internet livre, né? Precisamos de verdadeiramente acesso hoje, inclusão, passa por acesso à internet, passa por acesso a aparelhos eletrônicos que me permitam ter acesso a vários canais de informação. Então, não é só, né, claro que a Covid-19 e o isolamento, ele trouxe isso à tona de uma forma brutal, mas essa é uma questão fundamental também a longo prazo aí, né, que é o acesso à internet, as diferentes plataformas de compartilhamento de saber que a gente tem hoje, né? E aí, como enfrentar aí o Covid-19 na educação, né? Como fazer? É uma pena, eu acho que o Paulo não vai conseguir voltar,
porque na UENG a gente tem um grande debate, né? Assim, a UENG fez um questionário recente para os seus alunos, se eles queriam, achavam, né, que conseguiriam ter acesso, né, ao ensino, se eles tinham internet disponível, se eles tinham aparelho, se eles achavam que ia prejudicar o andamento das disciplinas, né? E fez uma questão também que eu acho que é fundamental, que a gente fala de internet e aparelho eletrônico, mas a Letícia também falou sobre isso, que é a nossa saúde mental, né? Então, assim, que deve ser levado em conta nesse aspecto da diversidade também, né? Porque cada sujeito também está lidando com a questão do isolamento de uma forma. Então, também nós não podemos achar que só porque a gente tem uma plataforma, porque o aluno tem o acesso, né, que isso significa que ele tem condições de acompanhar, se ele quer acompanhar, né? Então, é uma questão também que eu considero que é muito importante da gente pensar e da gente refletir sobre o acesso dessa forma, né? Assim, no sentido de que nós também precisamos compreender que tem pessoas que querem, que tem pessoas que não querem, que tem pessoas que não querem, e não é só por falta de internet ou de aparelho, mas de condição. E nesse aspecto de condição de saúde mental. E isso é algo que não atinge só os alunos, atinge também os professores, né? Então, são dois lados da moeda aí numa situação bem complexa. Eu falei muito, queria ouvir mais um pouquinho vocês. Nós vamos falar um pouco do trabalho que a Escola Vida está desenvolvendo desde, né, o fatídico dia que parou tudo, né, que as escolas fecharam. Nós continuamos contato com nossos alunos, nós continuamos, nós estamos mandando atividades, não só atividades, como vídeos, porque nós temos uma clientela diferente, né? Nós temos alunos surdos. E aí, o agravante a família não sabe se comunicar com ele. Como vai ajudar ele a fazer as atividades também? Então, é muito interessante porque, assim, desenvolveu na gente, né? Eu vou falar do 6º ao 9º também. A Mariluce travou, parece. Mas ali do 6º ao 9º, acho que ela travou o vídeo dela. Né? Tô aqui, gente. Tô não. Agora voltou. Tô aí, gente. Tô aqui. Então tá. Então, lá na escola, nós estamos... nós temos vídeo, eu fiz vídeo de ciências, eu sou professor de ciências e arte, eu fiz vídeo para mandar para os alunos. O professor de educação física fez vídeo ensinando eles a prática dentro de casa, o que fazer dentro de casa. Por exemplo, nós tivemos o Dia das Mães, né? E lá na escola a gente gosta muito de trabalhar com os alunos, todas as datas comemorativas. Aí nós pensamos assim, o grupo do 6º ao 9º, nós pensamos assim, gente, o que a gente faz? Vamos pensar então, vamos ajudar eles a fazer um cartão fácil para eles entregarem para as mamães deles. Aí cada professor contribuiu com um pedaço do vídeo, mandamos para eles. Então, todas as semanas, todos os dias da semana, nós colocamos ali um cronograma. Segunda-feira é aula tal, terça-feira é aula tal. E é muito interessante porque os alunos, eles têm retornado para a gente em vídeo. Eles sinalizam e falam, aqui eu estou com dúvida em tal pergunta, explica para mim. Então, assim, nós temos tido um retorno muito interessante, mas o acesso não é para todos. Então, nós temos alunos da zona rural que, não estou falando que todos da zona rural são assim, eu estou falando de uns casos lá na escola de zona rural que eles não têm acesso à internet. Como que eles vão assistir o vídeo do professor? Como que eles vão receber essas atividades? Até a escola tinha pensado
motorista que pega, arrecada, né, as contribuições dos doadores, de levar até esses alunos. Tem alunos que receberam o impresso, só que o vídeo não, né? Então, a gente tem que ver, eu concordo plenamente com o que vocês estão dizendo. Tem aluno lá na escola que ia para a escola para se alimentar. Que a escola não virou um lugar apenas de aprender um conteúdo. Eles vão à escola para comer também, né? E vão ali à escola para ter saúde mental. Eu tive uma aluna surda do 9º ano que ela me mandou uma mensagem às 2 horas da manhã. Eu, infelizmente, não vi. Mas quando eu acordei, assim que eu abri, ela estava sinalizando para mim: eu vou ficar doida. Eu não aguento minha casa. Porque ninguém conversa comigo. O que eu faço? Eu vontade de morrer. Aí, na mesma hora, eu peguei o vídeo, sinalizei um vídeo para ela. Eu chamei de videochamada, que é muito interessante, videochamada, né? Mas ela não atendeu, que deve que ela estava dormindo. Mas assim que ela retornou, nós conversamos em videochamada. Por quê? Agora, vocês imaginam para nós, ouvintes, como é difícil. Vocês imaginam para o surdo, que o acesso não chega, as informações. No início dessa pandemia, os surdos ficaram assim: a gente não pode sair, por quê? A gente vai todo mundo morrer? Eu falei: não, calma, nós vamos todo mundo morrer. Mas é por quê? Porque ninguém estava sabendo de nada. E o que a televisão mostra, gente, os jornais não são acessíveis. Os jornais televisivos, olha pra você ver quantos 1000 anos que a gente tem jornal e não tem um intérprete no jornal. E aí o surdo via que é tanto de caixão passando e falava achando que era o Brasil e o negócio era na França. E aí eles enlouquecidos procurando. Olha para vocês verem a importância do acesso de uma escola de surdos. Que aí os surdos estão procurando os professores, a diretora Edilene, né? A Geralda, que é supervisora da escola, que administra muito bem a nossa escola. Então, assim, a gente vê que o acesso, gente, não é para todos. E que normalidade é essa, né, Flávia? Que normalidade é essa que nós vamos voltar? Complicado. Gra, e agora, nos jornais, todas as reportagens de rua com os repórteres de máscara. Pois é. Né? Que piora ainda mais para quem faz algum tipo de leitura labial. Leitura labial, né? Mas aí agora tem desenvolvido muitos trabalhos interessantes mesmo. A gente mesmo tem, quando pega um pronunciamento do prefeito de Divinópolis, a gente tem um grupo de intérpretes que a gente pega e sinaliza. A professora surda lá da escola, ela fez um vídeo para os alunos que eu achei assim a coisa mais legal. Ela pegou os bonecos da casa dela, os bonecos de pelúcia, né? Aqueles ursinhos de pelúcia, um sapinho, e ela colocou máscara neles todos e falou: olha, importante usar máscara, e sinais, ensinando para os alunos dela, né, que são da faixa de 5 anos, 6 anos, aí ela, cuidado, tem que usar máscara na hora de sair de casa, ensinando para eles que a máscara também pode sufocar, ter cuidado, né? Nós ensinamos para os alunos a fazer uma máscara sem utilizar linha e agulha, porque a gente sabe que tem alunos ali que não tem condição de comprar uma máscara. E aí ele pode pegar uma camisa dele e fazer uma máscara. Então, eu vejo também que isso tem ajudado a gente a crescer também, a dar mais valor na comunicação, a tá chegando até quem, porque imagine para você, não chegou no surdo as informações, por exemplo, e eu estou falando de surdo, eu não estou indo além, não, porque eu estou falando também de população que não tem acesso à comunicação. Essa pessoa ela pode ser um possível transmissor da doença, porque ela não sabe, às vezes, como lidar com isso, porque a comunicação ela não está chegando em todos os lugares. E, às vezes, chega travada também, né? Menina, Graciele, você me fez pensar em tantas coisas que eu não tinha pensado. Que bacana, que live, que debate, pessoal. Muito bom. Pessoal, meninas, a gente já está em quase 1h40 aqui de debate, está uma delícia. Mas eu queria
fechar, queria saber, né, assim, que cada uma deixasse aí o seu recado aí, né, para a questão da diversidade, da inclusão, e para nós também, né, vocês falaram aí de questões que eu não tinha pensado, depois eu quero umas indicações aí para o portal em redes, para a gente se educar melhor, para a gente se comunicar, para o nosso portal ficar acessível, né? E as atividades também do Centro de Memória se tornarem acessíveis, né? Para a gente poder dialogar. Isso é muito importante, eu quero um retorno de vocês sobre isso, né? E como é que a gente pode se transformar numa instituição cada vez mais inclusiva e principalmente aí com a comunidade surda, vocês trouxeram aí coisas maravilhosas, contribuiu muito, e aí vou deixar a palavra com vocês, se vocês quiserem complementar com alguma coisa que eu não perguntei, ou que eu não tenha comentado, ou que vocês queiram comentar. Tá, então eu vou falar primeiro para depois eu trocar com a Marilúcia. Eu quero agradecer demais o convite. Eu sou apaixonada com o Centro de Memória lá da UENG. Eu fui aluna da Batistina e amo eternamente, amém. Eu fui aluna dela do 8º ano. Depois encontrei com ela na faculdade, mas amo o Centro de Memória, e vamos fazer uma parceria, sim, para levarmos a acessibilidade lá, porque a história que está lá é a história de todos nós. Todos nós fazemos parte daquela história, e o surdo faz parte também. Eu quero deixar só uma palavrinha para todo mundo pensar, que é a empatia. Sempre, se você for pensar em inclusão, for pensar no outro, for pensar na diversidade, seja o que você pensar no outro, pense em empatia, que é o que a gente precisa demais nesse mundo, de empatia. E eu quero também deixar, gente, que a Escola à Vida, ela é mantida, né, por doações. Então, eu vou deixar o telefone da escola para quem quiser fazer alguma doação. A gente agradece, porque, como a Marilúcia disse, a nossa escola ela é de ensino gratuito, os alunos não contribuem, né, financeiramente, e a maçonaria nos mantém, mas a gente também é mantido pelas doações. Eu vou deixar o número, vou até copiar aqui, 3214-9818, facinho, 3214-9818, quem puder contribuir, a gente agradece imensamente, e agradeço o convite, foi uma noite deliciosa, aprendi muita coisa, também pensei em muita coisa, e ainda vou continuar pensando, e a parceria está garantida, viu, Flávia? Nós duas, a gente encontra facilmente no curso de História lá na UENG, viu? A Escola à Vida está de portas abertas. Eu estou falando aqui em nome da Edilene, diretora da escola, a Geralda, que é a supervisora da escola. Então, a Escola à Vida está de portas abertas. Toda vez que precisar ou não precisar, conte conosco, que a gente está aqui para somar, viu? Muito obrigada. Nossa, Graciele, adorei. Você foi aluna da Batistina e é minha colega, professora do curso de História, né? Nossa colega, né, Letícia? Lá, nossa colega da UENG. E olha, nós vamos fazer essa parceria, sim. E muito legal também é que a gente já tinha feito o convite, né, para fazer a exposição física lá na UENG, da escola, da trajetória. A gente estava pensando na educação patrimonial voltada para a comunidade surda, e assim que a gente voltar, nós vamos colocar esses planos em prática, né? Nós vamos fazer a exposição física lá. Nós estamos disponibilizando o material que vocês nos passaram, então, nosso Instagram e no nosso Facebook, nós vamos estar compartilhando um pouco do material. Eu coloquei aqui no nosso chat o telefone de vocês, mas vou compartilhar novamente aí para que todo mundo possa ter acesso. E vamos lá, pessoal, vamos ajudar a Escola à Vida, vamos colaborar aí, vamos fazer a diferença aí.
Obrigada. Vou sinalizar para a Marilúcia agora. Eu tenho o hábito de ir achando que o meu computador é top screen, tá? Que aí eu vou com o dedão. Gente, eu estou, assim, extremamente feliz, muito agradecida de ter tido, assim, eu tenho que agradecer primeiro a Geralda Edilene, que são as minhas diretoras supervisoras, por terem me dado essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa live, de ter aprendido tanto com a Flávia e com a Letícia, de escutá-las e ver, assim, a bagagem de conhecimento que vocês têm, e quantas coisas boas eu escutei de vocês também, né? E saber, assim, que a trajetória de profissional da gente, o tanto que pode contribuir também, né, para o conhecimento e aprendizagem de outras pessoas, né? Faz parte dessa equipe maravilhosa da Escola Viva, que tem profissionais excelentes e que realmente, como a Graciela disse, repito, a Escola Viva está sempre de portas abertas para receber as pessoas e para que possamos dar a nossa contribuição, né, seja onde for, né, me disponho a estar intérprete aonde precisar, né, então se encontre conosco sempre, né, assim, é um prazer imenso poder estar contribuindo com aquilo que eu sei, que é o meu conhecimento, a fluência que eu tenho na língua, e isso me deixa muito feliz e muito tranquila de saber que, de alguma forma, eu estou contribuindo para a comunidade, né? E é sempre muito bom poder participar desses debates e ver se o quanto a gente também pode contribuir mais e o quanto a gente aprende também com outras pessoas, né? Muito obrigada mesmo por esse convite, por estar aqui podendo falar da Escola Viva, que é uma escola importante na cidade e na região, e que também tem muita história. E nós, com certeza, temos fé em Deus que poderemos futuramente estar presentes, vendo este material todo com os alunos. Né? A gente vai poder se reencontrar num contato físico, não virtual. Né? E que seja... que não demore, mas que a gente possa ter esse contato, né? De uma forma segura, se Deus quiser, né? Que a gente espera que isso vá passar. Letícia, muito obrigada pela sua contribuição também. Com a pena a gente não escutar o Paulo, tenho certeza que ele teve muitas coisas boas para contribuir conosco também, a gente aprender com ele, mas não vai faltar oportunidade, né? Com certeza. Muito obrigada, Mariluz. A gente que aprendeu muito essa noite, é uma troca muito boa e começamos só o contato virtual que vai se perpetuar aí no presencial e no virtual também, porque o virtual, eu acho assim, não é? E o virtual, eu penso hoje uma coisa que, é claro que o presencial é fundamental, é maravilhoso, é bom ver as pessoas, no presencial, né, a gente vê também, porque nós falamos, nós temos a língua, mas o nosso corpo também fala, né, o nosso gestual, né, então, assim, no virtual a gente perde um pouco da comunicação, né, essa comunicação, ela não está por completa aí no virtual, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando também que nós estamos aprendendo algumas coisas, né? Então, assim, eu fico pensando quantas atividades bacanas a gente já fez na UENG, por exemplo, e não fizemos transmissão ao vivo, né? Que é uma coisa que impacta pessoas, que dá acesso para outros lugares. Então, hoje, por exemplo, os professores estão dando palestras, as universidades, seminários online, e isso também eu acho que é uma riqueza que a gente precisa aprender quando a gente fala de igualdade, diversidade e inclusão. Eu quero, sim, voltar a fazer evento presencial, nós vamos voltar a fazer evento presencial, mas quantas pessoas hoje também podem ter acesso e vão ter acesso a esse vídeo, ou ao debate ao vivo, ou à disponibilização dele, né, posterior para assistir, que não poderiam. Então, eu acho que também tem uma perspectiva aí
democrática de acesso, as pessoas agora estão cobrando menos, eu vejo isso, assim, cobrando menos, que eu digo assim, mas para eu viajar para tal lugar, para dar uma palestra, custa tanto e tal. É claro que a gente quer o presencial, mas é possível também eu ter acesso a palestras bacanas que um auditório não daria conta, né? Então, a gente pode também e deve ampliar esse acesso também, né? Porque isso é uma questão importante que eu acho que as pessoas estão refletindo um pouco, né? Que a gente também pode utilizar essas ferramentas para se comunicar e para se conectar, né? Mas eu brinco que nós estamos juntos. Isso mesmo. Muito obrigada, Mariluz, e desculpa, Letícia. Oi. Bom, gente, agradecer de novo, Flávia, pelo convite, agradecer Graciele, Mariluce. É muito legal sempre os eventos do CEMUD, né? E agora, através do portal, eu sou suspeita para falar também, porque eu também fui aluna da Batina nos 4 anos de graduação e nos anos do mestrado, então aqui é todo mundo cria, né, da Batina. E que saudade, né? Que admiração, que privilégio que eu acho que a gente teve de conviver com aquela mulher. Então, assim, queria agradecer o convite. Eu aprendi muito, né? Igual eu falei aqui, aprendi muito com as duas sobre essa questão. Eu tive uma experiência breve na educação, como assistente social, né? E antes de ser professora, como assistente social da Rede Municipal de Educação de Pará de Minas, então a gente trabalhava com a sala recurso e tal, então eu acabei tendo um contato com os alunos surdos e com outras deficiências, mas assim, muito breve, então eu aprendi muito com vocês aqui hoje, foi muito bom. Agradecer a todo mundo que assistiu, os alunos. A Edilene falou aqui que assistência social é uma área que atrai muito ela e que adorou a minha participação. Obrigada, Edilene, e vem com a gente. Eu adoro. Tem gente que fala, eu adoro assistência social. Eu falo, então vem fazer, vamos lá, né, pescando o pessoal para o meu quadrado. Isso, assim, dizer que... Pode falar, Flávia. Não, continua. Agradecer mesmo e dizer, né, nesse momento, da importância da gente discutir essa questão da diversidade, da inclusão, da gente refletir sobre isso. Agradeceu a palavra empatia. Eu acho que uma palavra forte para essa discussão também é respeito, né? Porque quando você respeita a diversidade, você entende a importância da inclusão. Né? Se você reconhece e respeita a diversidade, você entende a importância da inclusão. E é um processo que que não seja a nossa obrigação direta, né? Essa inclusão, que não seja o nosso trabalho, que a gente não esteja diretamente inserido nisso, mas no processo educativo em geral, essa questão do respeito à diversidade. Porque a gente convive todos os dias com pessoas muito diferentes, né? E às vezes a gente falar sobre isso para as pessoas que têm a dificuldade de entender, de respeitar essa diversidade, já é um trabalho tanto, já é uma contribuição para essa questão, né? De termos uma sociedade com mais inclusão. É isso, só agradecer e eu acho muito legal, Flávia, essas experiências. Na segunda live que eu participo, a gente fez uma no serviço social e agora aqui com vocês. Eu estou achando uma delícia as experiências, mas eu estou com muita saudade da presença e da sala de aula. Eu estou... Claro. É claro, nós estamos morrendo de saudade. Então, eu comecei a contar para vocês a questão do meu filho. Aí eu perguntei para ele, né? E aí, o que você está achando das aulas à distância e tal, né? Aí ele virou assim para mim, assim, é bom, mãe, é bom. É bom.
Aí ele falou assim, mãe, 25 minutos de aula à distância, parece a manhã inteira que eu fico na minha escola. Eu quase morri de rir. Né? Assim, aí até foi legal, assim, como historiadora, eu fiquei pensando na percepção temporal, né, da criança. Ele, mãe, não, pelo amor de Deus, 25 minutos de aula à distância, você não tem noção do que é isso e tal. Mas ele vai, mas ao mesmo tempo é bom manter contato com os colegas e tal, né? E é isso, a gente vai aprendendo essas ferramentas. Nada substitui a presença, e em breve a gente vai estar juntos, com certeza. E provavelmente valorizando mais a presença das pessoas, né? O estar juntos, né? Como é importante. E aí, essas lives também é a primeira que eu faço, eu estou fazendo um grupo de estudos online, está funcionando super bacana, está sendo bem legal. E eu queria agradecer vocês, né? E aí todo mundo falou da Batistina aí, como é que a Batistina impactou a vida, né, de todos nós, e aí Centro de Memória professora Batistina Corgozinho, e dizer dessa live maravilhosa com 4 mulheres, uhul! Com todo respeito aos homens, né? Mas nós mulheres, ó, na fita aí, na luta, na batalha, e acho que na grande batalha como mulheres aí, pela inclusão, pela nossa inclusão, inclusive, né, pelo respeito a nós, a nossa diversidade, a nossa identidade. Né? Muito, muito obrigada, meninas. Foi uma noite maravilhosa. Podia continuar aqui por muito, muito tempo. Nos vemos pessoalmente, nos vemos na internet. E, pessoal, vamos aí conhecer mais dessa história, dessa escola maravilhosa, a Escola A Vida, 41 anos de atuação em Divinópolis, pioneirismo, inovação, e, ó, Divinópolis e região, privilégio de ter uma escola como essa, viu? Vale a pena conhecer mais essa história, né, conhecer esses profissionais maravilhosos, que é uma instituição linda, mas que toda instituição é feita de pessoas, né, como essas duas maravilhosas que tiveram aqui compartilhando com a gente aí a história da vida aí, representando, né, a educação inclusiva e principalmente da comunidade surda. Meninas, ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa, por favor, tá bom? Um beijo e até a próxima.